Desde a proclamação da República, o Brasil teve diversos presidentes que exerceram o cargo e ficaram para a história. Então hoje eu vou falar alguns presidentes que ficaram no cargo e ficaram para a história. Manuel Deodoro da Fonseca, conhecido como Manuel Deodoro da Fonseca, foi um militar brasileiro, primeiro presidente do Brasil que assumiu e exerceu o cargo ele foi eleito pelo voto indireto dos militares. E ele também, seu governo, teve a falência de bancos e várias outras coisas que aconteceram durante seu governo. E também, ele foi dissolvido do poder através de uma revolta da Marinha. Floriano Peixoto foi o segundo presidente da República Federativa, que exerceu o cargo depois da renúncia do Deodoro da Fonseca. E também foi um militar, conhecido como Marechal de Ferro. E não, ele era um presidente muito opressor, matava muita gente, e ele colocou seu nome em Florianópolis como castigo, porque o povo não queria ele. E isso foi um castigo muito severo, que fez os civis tomarem o poder no Brasil, né? Já que lá, então, seu governo foi o fim da República Disputada pela República Oligarquia, que vocês vão ver o presidente que iniciou a República. Prudente de Moraes, aquele presidente que eu estava falando, que assumiu essa grande presidência na República Oligarquia, né? Onde ele foi um civil advogado, que foi o primeiro presidente a ser eleito civil, né? Por uma eleição aí direta. Como seu governo foi instabilidade econômica, muitos fechamentos de banco, e também não foi muito assim pela economia também. Ele também instalou muitas coisas, mas não conseguiu fazer muito durante seu governo por causa de uma crise que rolou aí, né? Então, podemos lá. Campos Salles, aquele presidente, também um advogado e também quarto presidente da República Federativa do Brasil, e também ficou 4 anos, de 1898 e 1902. Tô meio engraçado aqui. Mas ele foi um presidente onde fez a política do café com leite, né? Foi um presidente legal, responsável. Não foi muito ruim, fez a economia, que o presidente Moraes não fez. Então Campos Salles tem uma superioridade ao Prudente de Moraes, né? Isso equivale a um presidente bom na República Oligarquia, sem os militares no poder. Mas vocês vão ver que os militares vão voltar um dia. Eles sempre voltam a terrorizar todos vocês. Você acha que eles não voltam? Estão muito enganados. Também, Campos Salles foi um dos Afonso Pena morreu no mandato, mas foi um presidente de grande estabilidade econômica, modernização e as políticas iguais de Rodrigues Alves. Foi um presidente que influenciou várias outras coisas, que fez do Brasil ser um dos países mais responsáveis pela economia, instituições e outras coisas que mudaram o Brasil, sua ofensiva republicana para a ofensiva social. Um presidente muito de responsabilidade, mas também muitas irresponsabilidades, que não fez muito bem, mas também bom e ruim pelo voto direto naquela época. Mas ele morreu em 1909 por uma coisa que destruiu sua vida como presidente. Só ficou 3 anos no mandato. Olha pra aí. Nilo Peçanha, ou Nilo Procópio Peçanha, foi um presidente que assumiu depois do presidente atual Afonso Pena ter morrido, e ele
ele foi o presidente que sucessou o Brasil e ficou de 1909 a 1910, só um ano, pouquíssimo tempo. Mas ele não estava de brincadeira, ele foi o primeiro presidente negro no nosso país. Então foi um presidente aí muito importante para o Brasil, já que foi o nosso presidente o primeiro negro, né? Ele fez muitas coisas, e só em um ano fez muitas coisas para o Brasil, como instalação. Hermes da Fonseca era o sobrinho de Deodoro da Fonseca. Ele era também um militar brasileiro. E ele não fez muita coisa, mas conseguiu fazer instabilidade de 1910 a 1914, 4 anos no mandato, e conseguiu ser um presidente de responsabilidade, assim sendo um presidente muito adequado, mas também muito responsável, ruim, e também levou um 7-1 de Nilo Peçanha, já que Nilo Peçanha foi muito mais responsável do que Hermes. E Hermes foi um presidente que ligou mesmo para si mesmo, não para o povo brasileiro, assim trazendo uma crise para o Brasil que não será esquecida em seu governo. E também ele nem governou direito, mas fez muitas coisas responsáveis e irresponsáveis. Eu tenho muito ódio dele e ainda tenho responsável. Venceslau Braz, o presidente lá que o povo teve que restaurar, eleito pela uma eleição direta, e também não era militar, era advogado ou outra coisa, um civil. E também seu governo foi marcado da entrada no Brasil na Primeira Guerra Mundial, que fez muita instalação e ele teve que importar alimentos ou industrializar, tipo fazendo plantas. E por exemplo, é que ele teve que ajudar o país nesse momento difícil que ele estava passando, já que o Brasil não tinha muitas munições e as coisas assim. Mas Venceslau Braz foi o presidente. Delfim Moreira, vice de Rodrigues Alves, ele tinha sido presidente novamente, mas infelizmente não conseguiu, já que morreu antes da posse. Assim, Delfim Moreira assumiu por um ano até que convocar novas eleições, mas ele fez muitas coisas responsáveis pelo Brasil, assim criando muitas coisas em responsabilidade do Brasil, não tendo muito tempo, mas foi um presidente de grande responsabilidade e irresponsabilidade, ainda de ter crises e outras coisas assim. Epitácio Pessoa, o presidente do Brasil eleito sem estar no país, estava na França fazendo uns papitos. E Epitácio Pessoa foi um presidente muito responsável, também um presidente da foto, a figura de fotografia maravilhosa. Foi um presidente que fez muita responsabilidade, assinou assinaturas, foi o 11º presidente que fez coisas muitas responsáveis, assim trazendo uma nova desenvolvimento brasileiro e assim trazendo também uma devolução brasileira, que fez muitas coisas pelo cargo, assim trazendo uma nova responsabilidade brasileira, né? Arthur Bernardes ficou de 1922 a 1926 e também um presidente legal de responsabilidades econômicas. E também há muitas responsabilidades que ele fez durante seu governo, que fez de responsabilidades em indústrias de crise econômica e também de várias outras coisas que fizeram seu governo ser. Mas ele não conseguiu fazer nada por causa de suas crises no governo e assim trazendo muitos planos que ele não conseguiu fazer. Mas ainda foi um presidente de responsabilidade econômica e de centro-alguirasta. E também o governo ficou conhecido como responsabilidade, mas a irresponsabilidade tomou seu corpo, trazendo o Brasil em uma crise que nunca mais será dividida em 3 ou em 4 poderes. Washington Luiz foi um presidente de grande responsabilidade, fecha do banco, industrialização, fertilização, plantas da agricultura, a pecuária crescendo,
reorganização política e turista, onde várias pessoas teriam ido ao Brasil para ver como estava a política. E também a grande responsabilidade da arena do sentido e da responsabilidade de manifestação. Ele não foi um presidente de organização efetiva, foi um presidente de organização afetiva, fez muito bem ao poder, muito bem ao setor, muito bem ao efetiva e muito bem ao autoritarismo, onde foi um presidente de grande responsabilidade econômica efetiva e ganha. Getúlio Dornelles Vargas deu um golpe em Revolução de 1930 para ficar um tempo no poder. Ele disse que ia ficar 2 anos, mas aí mandou um mandato de 4 anos e depois também foi de 3 fases seu governo, da Constitucional e também o Estado Novo, o outro eu esqueci. E aí teve uma coisa de 1937 que ele foi um ditador e depois, em 1945, acabou seu governo, foi derrubado e ele teve que renunciou, E quem ficou no seu cargo foi um cara de muita responsabilidade cooperativa, mas o governo de Getúlio foi de grande responsabilidade efetiva, omegalista, e também conhecido como pai dos pobres, assim, getulista. Também entrou na Segunda Guerra Mundial e fez muito. José Linhares foi um presidente que assumiu o Brasil a presidência depois do relacionamento de Getúlio Vargas. Ele ficou apenas 94 dias como presidente, mas foi muito responsável pelas economias e coisas assim, plantações de desenvolvimento, a pecuária, agricultura, economia, moeda cruzeiro, fez muita coisa responsável, mas nunca foi assim um presidente de organização. Foi um presidente que destruiu coisas e deixou o povo passar fome. Assim, o povo teve uma crise de canibalismo, se comendo para se manter na comida. Assim, o governo dele foi de uma Seu governo foi de privatização, e esse é o Eurico Gaspar Dutra, que fez muita privatização. Um presidente que ficou 5 anos pelo apoio de Getúlio Vargas, que foi um presidente que operou o governo de desenvolvimento da agricultura e a pecuária. Não foi um presidente de grande responsabilidade, mas fez várias leis da Constituição, assim deformando várias coisas, trazendo assistências, desenvolvimento e operações dos direitos. O distrito não foi responsável nem a agricultura, assim não trazendo uma grande responsabilidade para o Brasil, trazendo assim o Brasil. Getúlio Dornelles Vargas novamente falou que ia voltar e voltou mesmo, mas só sendo eleito por uma eleição indireta como presidente, igual que foi eleito pelo voto, e também um presidente de grande responsabilidade, assim, da oligarquia e coisas chamadas como de incompetência. Mas assim, um presidente de muita responsabilidade, efetivação da agricultura, fez o Brasil país de grande responsabilidade, métodos de grande configuração. O Brasil passou por um desenvolvimento que nunca será esquecido em partido. Desenvolvimento da agricultura, a aliação do Brasil e também sobre a Petrobras e a Café Filho foi um presidente que assumiu e foi vice-presidente de Getúlio Vargas quando ele se suicidou-se. Já Café Filho já fazia de suas alterações um governo mobilizado aí para embolir o processo de cooperação brasileira, o início de várias industrializações,
um ano no poder, configuração de restrição econômica, e também não fez muito mal ao Brasil, mas assim trazendo um grande desenvolvimento que o Brasil nunca terá, e assim trazendo efetiva cooperação, modo de falar e os ingleses e turismo durante seu governo. Carlos Luz, não tendo muito o que explicar, foi um presidente que queria tomar a posse e roubar o Juscelino Kubitschek, não conseguiu, e também fez um golpezinho, mas foi derrubado depois, né? Nereu Ramos só ficou no lugar para pelo menos um ano, até que Juscelino Kubitschek tome a posse e seja o 21º presidente do Brasil, assim trazendo uma consciência. Mas Nereu Ramos foi o 20º presidente do Brasil, assim trazendo uma cooperação, desenvolvimento e rústica do turismo, da pecuária e dessas modernas, né, que fizeram seu governo ser bom, deteriorado. E Juscelino Kubitschek, com seu lema de 50 anos em 5, foi um presidente que era médico e anualmente para a transferência da capital de Rio de Janeiro para Brasília foi para civilizações que construíram para Juscelino Kubitschek fazer isso, assim criando o Palácio do Alvorada com o Palácio do Planalto para que o presidente da República exercesse empossado lá, com a faixa presidencial. Ele foi um presidente de modernização brasileiro, mas trouxe uma crise econômica chamada de inflação que o povo nunca esquecerá. Se não aparecer a foto de Jânio Quadros, será bugado, tá? Jânio Quadros foi um presidente brasileiro que fez muito bem pela economia, fez muito bem pelo desenvolvimento. E assim seu governo foi deteriorado, responsável por grandes economias, mas saiu do poder. Ficou no poder só porque o vice-presidente João Goulart estava viajando e não poderia tomar posse brasileira. Então, Manzini ficou alguns dias até que João Goulart perceba que está na hora de fazer o seu trabalho como presidente da República Federativa do Brasil. João Goulart estava numa pesquisa comunista que já havia muitos chineses e os militares estavam com alguma impressão que ele poderia fazer uma ditadura comunista. Os militares queriam fazer um golpe, que seria a ditadura militar. Assim, João Goulart foi derrubado no dia 2 de abril de 1964, trazendo a ditadura militar e um novo movimento. Cara, não tem muito o que falar, né? Por favor, ele foi presidente de novo, 13 dias, na mesma coisa que ele foi, mas também fez instalação econômica, desenvolvimento, pelo menos 13 dias. Seu governo iniciou a ditadura militar, golpe militar de 1964. Humberto de Alencar Castelo Branco foi um presidente, um repressor que fez só 2 partidos. O partido mais valorizado era a Arena, que ele era. Seu sucessor também seria da Arena, um partido de responsabilidade e configuração, que seria de mantida e responsabilidade. O que estava pior ficou mais horrível. Arthur da Costa e Silva fez coisas horríveis com o governo, trazendo o fechamento do Congresso, complicações, censura na Assembleia, e também a imprensa tinha que acertar todas, e as leis deveriam ser aprovadas só eles, não pelos deputados ou pelo Congresso, assim trazendo os cargos ficando calados. A Bolsa de Valores caiu em seu governo, mas ele foi um general, Emílio Garrastazu Médici, fez configurações, respeito, monetização, defederação e a moeda do Cruzeiro desvalorizou, assim trazendo uma nova cooperação para um novo plano, que será a nova moeda. Emílio Garrastazu Médici, seu governo foi deteriorado e Ernesto Geisel foi um presidente de comunicação, perdoou os gastos, cortou a federação e deixou o Brasil permitir qualquer congregação que ele poderia ter, até homoafetiva, até que um presidente assumirá seu cargo de comunização federativa. João Figueiredo foi o último presidente da ditadura militar e instaurou a redemocratização em seu governo, dando
uma nova oportunidade ao povo brasileiro. José Sarney foi o primeiro civil a assumir o Brasil e ele também assumiu grandes cooperações e desenvolvimentos do Brasil, assim trazendo a nova Constituição de 1988. Cortou gastos, tirou impostos, mobilizou o Brasil, disse que ia com o plano Collor, mas não deu muito certo. O Brasil passou uma recessão, um pedido de impeachment e ele foi. Itamar Franco assumiu durante uma repressão do plano Collor para o impeachment de Fernando Collor foi insolado e Itamar Franco até que Fernando Henrique Cardoso assumisse o poder. Fernando Henrique Cardoso finalmente concluiu os planos pelo Plano Real, trazendo o reais e o real para o Brasil, assim uma nova moeda e a desvalorização do cruzeiro. Lula criou a Fome Zero, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, vários programas que usaram o governo a ser o melhor. A economia e o PIB cresceu durante seu governo. Até seu governo acabar, o Brasil era um dos países mais ricos e a 8ª economia do mundo. Encarregado de seu trabalho, teve impeachment em 2016, não concluindo seu mandato até 2018, foi impeachmentada e saiu do cargo, e quem assumiu foi seu vice-presidente, Michel Temer, durante seu governo efetivo de 6 meses. Michel Temer teve várias complicações em seu governo, como a PESA, que ele que criou o Pix e fez a moeda mais valorizada do real no celular. Bolsonaro passou por uma crise em 2019 sobre as vacinas da Covid-19 e seu desenvolvimento. Assim, muitas pessoas morreram em seu governo. Ele foi acusado de não ter comprado a vacina, assim sendo Lula ainda não terminou seu mandato, mas é o 39º presidente do Brasil com mais cooperação. Seu governo está sendo bom e nenhuma causa de corrupção até hoje, e ele foi preso